Paz sejam com todos. A pedidos de alguns irmãos sinceros que aprenderam erroneamente o engano religioso em suas denominações, aprenderam com a teologia, né? Da qual eu também fui bacharel, estudei 6 anos com a porcaria lá e achava que sabia tudo das escrituras sagradas. Meu Deus, estava mais perdido do que cego em tiroteio, indo para o inferno de cabeça para baixo e achando que estava indo para o céu, né? Então alguns irmãos sinceros, como eu também era sincero, tanto é que faz 24 anos que eu fui liberto do sistema religioso, abandonei aquela teologia, rasguei meus diplomas, ou seja, com o diploma eu fiz uma outra coisa com os diplomas, né? Não vou entrar em detalhes aqui não. Mas já vou avisando que esse áudio vai ficar grande, né? Mas é uma forma de esclarecer alguns poucos irmãos sinceros que ainda estão no sistema religioso, que ainda acreditam nos ensinamentos que aprenderam lá dentro de suas denominações religiosas. Primeira coisa que eu tenho que dizer é que tudo que vocês aprenderam lá dentro é engano e mentira. Eu fui professor, também dei muito aula de teologia para muitos que hoje se acham pastores ungidos do Senhor, né? Mas enfim, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Isso aqui não é um estudo, tá? A proposta desse áudio não é rechear com vários versículos da Bíblia, não é um estudo, é apenas, eu vou dizer com poucas palavras o que é que está acontecendo no mundo. Ok? Então vamos lá. Estamos vivendo o Apocalipse. Estamos vivendo o Apocalipse. Eu sei que muitos acreditam, não, mas a marca da besta vai aparecer depois de que o anticristo se manifestar para toda a humanidade, enfim, outros dizem que a igreja vai ser arrebatada antes de começar o Apocalipse, enfim, aprenderam tanta heresia, mas tanta heresia em suas denominaçõezinhas religiosas, em seus templinhos, né, que não entenderam. Então eu não culpo vocês não culpo não, tá? Mas está chegando a verdade crua, aquele pãozinho de farinha sem fermento está chegando para vocês agora. E a escolha entre ficar com pãozinho sem fermento e ficar com aquele bolo todo recheado, todo confeitado, cheio de fermento dos fariseus, enfim, aquele bolo de casamento lindo e chamativo, a escolha é de vocês. Vocês escolhem. Vocês preferem ficar com aquele bolo bem estruturado, bem enfeitado, cheio de fermento dos fariseus? Ou com esse pãozinho duro, de farinha de trigo, sem fermento? A escolha é de vocês, livre-arbítrio. Bom, vamos lá. O anticristo começou a reinar no planeta Terra em 2019. Cadê o anticristo, Johnny? Eu não estou vendo ele, não apareceu, não se manifestou. Sim, ele não se manifestou para toda a humanidade. Se manifestou apenas para os líderes mundiais, porque ele não é bobo nem nada. Ele só vai se manifestar para toda a humanidade quando todos aqueles que tiverem que ser marcados já estiverem marcados. Então ele irá se manifestar. Porque se ele se manifestar antes, irá abrir os olhos de alguns, né? As pessoas vão desconfiar, né? E aí vão querer receber a marquinha dele. Então, ele vai se manifestar só depois. Ele começou a reinar em 2019. Quando ocorreu a abertura do primeiro selo de Apocalipse. O cavalo branco, foi dado a ele um arco e uma coroa. Ou seja, quando que ele recebeu a coroa? A coroa, para quem não sabe, é o corona. Coroa e corona é a mesma coisa. E ele começou a reinar através do corona. Através do corona, ele implantou o reinado dele na Terra. Todos os governantes estão obedecendo ele. Todos entraram nos lockdowns, entraram na pandemia. Todo o planeta Terra está obedecendo ele porque ele está reinando na Terra. Começou a reinar a partir do momento que foi entregue o corona na mão dele, como diz lá na abertura do primeiro selo de Apocalipse, o cavalo branco, o anticristo, que vem vencendo e para vencer. O arco que foi dado para ele simboliza a velocidade com que ele iria implantar o império dele na Terra. Começou a reinar em 2019, estamos em 2021 e a Terra está completamente dominada por ele. Então, não se esqueçam dessa verdade. Mas eu aprendi. O que você aprendeu, pega e joga no lixo. O que você aprendeu com os livrinhos de teologia, com os guias cegos religiosos, os líderes religiosos, pega e joga no lixo. Tá? Volta para as escrituras com a mente vazia, se esvazia de toda porcaria
E peço ao Espírito Santo para que dê o verdadeiro discernimento das Escrituras para vocês. Para os sinceros, os religiosos não. Os religiosos vão morrer no engano, a maioria deles já estão marcados, né? A maioria dos religiosos já estão marcados, porque os líderes deles receberam a marca e os incentivaram a receber também. A marca da besta é isso que está sendo aí, o povo está fazendo fila para receber. Alguns dizem que a marca da besta será uma escolha, a pessoa irá escolher, porque aprenderam assim no engano religioso. Mentira de Satanás, não será por escolha. A Bíblia é bem clara quando diz que ele obrigou, tá? E ele fez com que as pessoas fossem marcadas. Ele obrigou as pessoas a serem marcadas. Ele não ofereceu, que nem muitos pensam, né? Muitos estavam esperando, que aprenderam com a teologia religiosa, que de repente, um belo dia, ia estar sentado na sala, no sofá de sua sala, assistindo aquela televisão de plasma de 64 polegadas, no horário nobre da Rede Globo, quando de repente interrompemos nossa programação normal para o pronunciamento do excelentíssimo anticristo no top de 8 segundos. Pi, 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 puf, aparece o anticristo lá. Boa noite, gente. Aqui é o anticristo, prazer em conhecê-los, né? Eu estou me manifestando aqui para toda a humanidade, vim aqui apresentar a minha marquinha, está aqui a minha marquinha, olha que coisa bonitinha. Amanhã ela estará te esperando em todos os postos de distribuição da marca. Então você vai fazer fila, vai lá receber a tua marquinha para você ir para o inferno feliz. Prazer em conhecê-los, eu anticristo, pronto, já me manifestei, tá? Minha marquinha tá aqui, agora vocês podem escolher, viu? Se querem a marquinha ou não. Seria cômico se não fosse trágico. Não, não vai ser assim não, gente. Muitos estão esperando o primeiro anticristo aparecer para depois vir a marca. Não. A marca já está aí. As pessoas estão sendo marcadas porque elas foram enganadas. Como a Bíblia diz também. Enganou os que receberam a marca da besta. É através de engano. Ele irá oferecer algo que a pessoa vai acreditar ser bom para ela. E vai fazer fila para receber aquela marca, acreditando que aquilo é o bem para ela, é algo bom para ela, é para proteger, para ela não morrer de coronavírus, para ela não morrer de Covid, ela vai lá fazer filinha para receber a marquinha. É o que está acontecendo, ele está enganando. Não vai ser consciente, não. Não vai ser algo que a pessoa vai poder escolher. Eu não quero essa marquinha, não, estou disposta a morrer. Não vai ser assim, não. É através de engano. E se é engano, então a pessoa não tem escolha, né? Não tem como uma pessoa ser enganada sabendo que está sendo enganada, né? Seria ilógico. Tá vendo o que o sistema religioso fez com a cabecinha de vocês? Tá vendo o tanto de heresia que eles encheram? Já, os filhos do diabo, né? Jesus disse, os líderes religiosos são filhos do diabo, tá lá em João 8,44. Vocês perceberam o engano? Então vamos lá. Eu não vou ficar me estendendo, detalhando muito não. Vou só dizer a verdade é para poucos, tá? Já vou avisar que a verdade é para poucos. Poucos irão ouvir e serão convencidos pelo Espírito Santo. A maioria vai continuar acreditando no engano religioso e vai para o inferno, né? A verdade é essa. Então vamos lá. Ele começou a reinar na terra quando foi dado para ele um arco, simbolizando velocidade, era a arma mais veloz da época, flecha, o arco e flecha, não tinha fuzil, não tinha canhão, não tinha nada disso. Então, né, para que João entendesse, foi dado um arco, simbolizando a velocidade com que ele ia alcançar, iria estabelecer o império dele na terra. E foi dado a ele uma coroa, ou seja, o corona foi dado para ele. E ele saiu vencendo e para vencer, saiu vitorioso. E é o que está acontecendo. Ele está vencendo, implantou o reino dele, está vencendo, está mudando as leis dos países, está impondo a lei dele, tem que receber a marca, senão não vai poder comprar nem vender. E outra, está chegando a hora de obedecermos a ordem de Cristo. Fujam para os montes. Aí, bom, Johnny, mas se eu ficar em casa e for marcado, eu não vou ser marcado. Quando chegar lá perguntar se eu quero a marca, eu falo que não quero. Não vai ser assim não, gente. Não vai ser assim não, gente. Quem está pensando que vai ser assim, caiu de novo no engano, para ficar na sua casinha esperando e não obedecer a ordem de Cristo. A ordem de Cristo é fugir para os montes. Aquele que ficar em sua casinha achando que Cristo irá o proteger, está redondamente enganado. Como Cristo irá proteger alguém que desobedeceu uma ordem que ele deu? Não vai ser protegido, não. A ordem é fujam para os montes. Aquele que ficar em sua casinha, em breve, como já está acontecendo em vários lugares no mundo, na Rússia, na Austrália, enfim, em vários lugares do mundo já está acontecendo, o exército, a polícia invadir as casas e marcar as pessoas à força. Vai acontecer com você também, viu? Que fica na tua casinha esperando, achando que vai ser uma escolha. Você vai poder negar. Não, vai ser marcado à força. E os que forem marcados à força irão para o inferno. Por que quem for marcado à força irá para o inferno? Porque não obedeceu a ordem de Cristo. A ordem de Cristo foi fujam para os montes. É uma ordem que ele deu. Fujam para os montes. A pessoa não fugiu, ficou em casa, foi marcada à força. E aí agora, desculpa minha garganta, vamos supor que a pessoa não perdesse a salvação se ela for marcada à força, como vai ser.
Vai ser, eu não estou dizendo que pode ser, não. Estou afirmando, viu? Acredita quem tem juízo. Quem tem juízo acredita. Quem não tem, continua acreditando no que você preferir. Ok? Só estou fazendo a minha parte. Seria muito fácil, muito maravilhoso a pessoa. Ai, se eu for marcado à força, eu não perco minha salvação. Não, então peraí, vou bolar um plano. Eu já sei, vou ficar na minha casa, quando eles chegarem com a marca, eu falo que não quero. Aí eles me pegam a força e me marcam a força. Eu falo para Jesus, tá vendo, né, Jesus? Eu fui marcado à força. Eu não posso ser lançado no lago de fogo. Aí a pessoa já foi marcada a força mesmo, né? Ela pode continuar vivendo na casinha dela, pode continuar trabalhando, mantendo um empreguinho, pode continuar comprando, vendendo, comendo no mercado, comprando, pagando conta, água, luz, enfim, né? De boa. E o melhor de tudo, quando morrer essa pessoa ainda é salva, vai para o céu. Seria fácil demais, né não, irmãozinhos? Não, não vai ser assim não. Foi marcado a força, vai para o inferno. A palavra de Deus diz, e todos, T mais O mais D mais O mais S, que receberam a marca da besta, foram lançados no lago de fogo. É todos que receberam. Inclusive aqueles que não obedeceram a ordem de Cristo, ficaram em casa e foram marcados à força. Serão lançados no lago de fogo. Essa é a verdade. Muito bem. Uma vez que o anticristo começou a reinar em 2019, eu vou dizer para vocês, não vou entrar em detalhe, tá? Isso aqui não é um estudo, como eu disse, ter que provar para convencer, não. A minha intenção não é convencer ninguém com esse áudio, não. É deixar que o Espírito Santo convença aqueles que têm que ser convencidos. Pois a missão de convencer é dele. Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A missão de convencer ele. Então, aqueles que ouvirem esse áudio e forem convencidos por ele, não por mim, porque eu nem vou estar fazendo muita questão de entrar muito em detalhe, rechear muito, enfeitar muito o pavão, não. Estou entregando pãozinho duro de farinha de trigo sem fermento. Só vai comer quem for convencido pelo Espírito Santo. Mas quem preferir aquele bolão recheado do sistema religioso, fique à vontade, viu? Muito bem. Uma vez que o anticristo começou a reinar em 2019, em que local, onde nós nos localizamos hoje, que eu estou gravando esse áudio, né? Não sei quem vai ouvir esse áudio daqui a... né? Eu estou gravando esse áudio no dia 15 de agosto de 2021. 15 de agosto, domingo, 15 de agosto de 2021, está sendo gravado esse áudio. Tá bom? Só para vocês se localizarem, quem ouvir esse áudio, né, não se perder. Quando foi que foi gravado esse áudio e tal? Então, é 15 de agosto de 2021. Muito bem. E 15 de agosto de 2021, onde nós nos encontramos nesse Apocalipse? Nós encontramos na abertura do terceiro selo. Já foi aberto o primeiro, cavalo branco. Já foi aberto o segundo. Já foi aberto o terceiro, cavalo vermelho, e está para ser aberto o quarto. Quando exatamente vai ser aberto o quarto selo? Não sei, mas está perto. Daqui a alguns meses, né? Ou daqui a alguns dias, não vou afirmar, tá? Será aberto o quarto selo. Quando então irá começar a segunda metade dessa última semana de Daniel, a última metade desses 7 anos? E aí sim, então, começará a grande tribulação. A grande tribulação vai começar. Será os últimos 3 anos e meio mais terríveis de toda a humanidade. Nunca houve e nunca jamais haverá. Pois o mundo vai virar um inferno. Como diz lá, né, na abertura do quarto selo, um cavalo amarelo chamado Morte, e o inferno o seguia. Aí o bicho pega, hein? Na abertura do quarto selo, o bicho vai pegar feio no planeta Terra. E está prestes a acontecer. Ok? Aí, Johnny, explica direitinho o primeiro selo, segundo selo, terceiro selo. Não, nada de explicar direitinho. Aqui é bem resumidinho mesmo, é só para alertar. Vai para a Bíblia, peça ao Espírito Santo. Senhor, me faça eu entender. Chegou isso ao meu conhecimento que vai contra todo o lixo religioso que eu aprendi, aqueles anos e anos de teologia que eu estudei, ou aqueles anos e anos que eu ouvia pastor pregar em cima de púlpito que a igreja ia ser arrebatada antes. Não, a igreja não vai ser arrebatada antes, gente. Já estamos no meio do Apocalipse. Ai, Mondione, mas diz lá, aquele que o detém, enquanto aquele que o detém não for tirado, o anticristo não se manifestará. Oh, meu Deus. E as pessoas aí aprenderam, né? Que quem o detém é a igreja. Quer dizer, enquanto a igreja estiver aqui, o anticristo não vai se manifestar, né? A igreja vai ser poupada, vai ser arrebatada antes do anticristo. Não, mentira de Satanás, viu?
Outros dizem que é o Espírito Santo. Não, enquanto o Espírito Santo estiver aqui na terra, o Espírito Santo vai estar sempre conosco, gente. O Espírito Santo nunca vai nos abandonar, não. Não tem lugar nenhum na Bíblia que fala que o Espírito Santo vai nos abandonar, vai sair. Não, muito pelo contrário. Joel diz que naqueles dias derramarei o meu Espírito. Naqueles dias derramarei o. Tem o derramar do Espírito e tem o derramar o Espírito. Do e o tem uma diferença. Do é uma parte do Espírito. Por exemplo, eu pego um copo cheio d'água e derramo do copo na pia. Eu não derramei o copo, eu derramei do copo. Ou seja, eu dei uma pequena derramada da água que estava no copo, eu derramei do copo na pia. Agora, quando eu digo que eu derramei o copo na pia, eu estou me referindo que peguei o copo cheio e derramei ele completamente na pia. Entenderam a diferença? Derramar do Espírito e o derramar o Espírito. O derramar do Espírito se cumpriu em Atos capítulo 2. O derramar o Espírito se cumprirá no meio da grande tribulação. Quando então as testemunhas de Cristo irá ter poder sobrenatural para ferir a terra com toda sorte de praga e fechar os céus para que não chovam nos dias da sua profecia. Eu nem vou entrar nesse detalhe, pois esse áudio, a função desse áudio não é esclarecer coisas que estão ainda para serem, né? Não chegou o tempo do evangelho verdadeiro ser anunciado. Quando chegar, todos irão entender, mas não chegou, e tem um motivo para isso, viu? Tem um motivo para que o evangelho verdadeiro não seja anunciado. Muito bem, o terceiro selo já foi aberto. Se cumpriu tudo o que está ali. As pessoas mataram umas às outras, né? Ninguém morreu de Covid-19 até hoje na Terra. Tá? Como assim, John? Ninguém morreu de Covid? Parece na televisão direta, lá não sei quantos milhões morreram de Covid. Não. Ninguém morreu de Covid na face da Terra. Todos os que morreram de Covid, entre aspas, de Covid, foram assassinados nos hospitais. Foram assassinados, se cumprindo o terceiro selo. Matar-se-ão uns aos outros. As pessoas vão para o hospital e os próprios médicos que eram para salvar a vida delas, as entubam e as matam. Mesmo que essa pessoa nem tenha problema de respiração, ela estava com uma gripe, você sentiu uma dorzinha de garganta, foi no hospital, é Covid, temos que te internar, temos que te entubar. E mataram. Todas elas foram assassinadas. Ninguém morreu de Covid. Eu tive Covid e me curei em casa tomando chazinho de limão com mel, comendo mocotó, tomando dipirona e paracetamol em comprimido para dor de cabeça. Assim que eu me curei. Na época que eu peguei Covid, nem ivermectina, hidroxicloroquina, nada disso eu conhecia. Não usei nada disso. Fiquei em casa, me tranquei ali. Né? O Espírito Santo não deixou pôr os meus pezinhos no hospital. Todos os que colocaram os pezinhos no hospital morreram. Então, irmãozinhos amados, ninguém. Se cumpriu o terceiro selo. Se cumpriu. Né? E agora vem a fome. Né? Como ainda estamos no terceiro selo, vai vir a fome. A fome já está no Brasil inteiro, mas em breve começa aqui no Brasil. Né? Em setembro o bicho vai pegar aqui no Brasil. Né? A greve geral, não vou falar greve dos caminhoneiros não, greve geral, greve do país. O país vai entrar numa paralisia e vai vir a fome. Concluindo então o terceiro selo. E então, logo em seguida, será aberto o quarto selo. E aí sim, a coisa vai ficar terrível em todo o planeta Terra. Pois muito bem, estamos vivendo o Apocalipse. Aquele que o detém, né? As pessoas dizem, uns dizem que é o Espírito Santo, outros dizem que é a igreja. Não é nada disso. Pega toda essa teologiazinha aí e faz como eu fiz, joga no lixo. Para que então possa receber o vinho novo do verdadeiro discernimento das Escrituras. Não é o Espírito Santo, não é a igreja que o detém. Eu não vou dizer para vocês, como eu disse, a proposta desse áudio não é um estudo, não é querer esclarecer, não, é querer alertar apenas. Diferente de um estudo, sabe? As pessoas estão acostumadas com estudozinhos, né? Eu quero um estudozinho bem mastigadinho para me pôr na minha boquinha e engolir aquilo gostosinho. Não. Acabou o tempo de estudo. Agora é a verdade que tem que ser anunciada e ponto. Não é o Espírito Santo, não é a igreja que o detém. Eu vou só dar uma dica. Aquele que o detém, aquele que o detinha, pois ele já está reinando desde 2019, aquele que o detinha foi embora da terra em 2011. Uau, Johnny, o que é isso, meu Deus do céu? Pois é. A pessoa está com engano religioso na mentezinha, no coraçãozinho, né?
Nunca conheceram a verdade das Escrituras, né? Então, quando ouve a verdade, dá até aquele baque, né? Dá aquele baque. Isso que vocês ouviram, vou repetir. Aquele que o detinha, passado, né? Que o deteve durante 2.500 anos aproximadamente, desde a época de Daniel, né? Deteve a manifestação, a operação, a manifestação do iníquo, o reinado dele na terra, deteve. Ele foi embora em 2011, gente. As colunas da Igreja de Cristo, quando eu me refiro às colunas da Igreja de Cristo, eu estou me referindo a alguns poucos sobre a face da terra, do qual eu sou um. Ou vocês estão pensando que Cristo abandonou a igreja, as colunas da Igreja de Cristo era Paulo, Pedro, morreram, pronto, agora estamos aí, né? As colunas da Igreja de Cristo agora são esses autodenominados pastores em seus templos de pedra, né? Não, não. A Igreja de Cristo continua firme e forte aqui na terra, sempre esteve, viu? Sempre. E sempre teve as colunas aqui na terra. Paulo, Pedro, os nossos irmãozinhos lá foram colunas no tempo dele, fizeram a parte dele. Hoje tem as colunas de hoje, vivas na terra, viu? Não se esqueçam disso. Muito bem. Esse que o detinha foi embora em 2011. E ele se despediu da humanidade quando ele foi embora. E as colunas da Igreja de Cristo, quando viram ele ir embora, nossos corações se encheram de tristeza, até a alma. Pois sabíamos que em pouco tempo, dali em diante, em pouco tempo, o anticristo se manifestaria. E não deu outra. Ele foi embora em 2019. Ele foi embora em 2011. E em 2019 o anticristo começa a reinar na terra. Ele foi embora, ele se despediu. Ele se despediu de toda a humanidade quando ele foi embora, aquele que o detinha. Não perguntem para mim, não cheguem no meu PV, não perguntem quem é. Não pode ser falado isso. Isso ainda está selado para a humanidade. Isso foi revelado apenas a alguns poucos, apenas para as colunas da Igreja de Cristo, para que ao seu tempo, então, esses poucos se encarreguem de revelar para toda a humanidade. Então, não adianta me perguntar, quem é, irmão? Conta para mim. Não conto para... Nem adianta, tá? Para ninguém, isso é para ninguém mesmo, para ninguém, sem exceção. A dica que eu estou dando aqui, gente, é uma dica de ouro. Ele foi embora, ele se despediu da humanidade em 2019 e foi embora. E as colunas, apenas as colunas da Igreja de Cristo perceberam. Muitos não deram a mínima para aquele acontecimento. Muitos desprezaram aquele acontecimento, não entenderam, né? Que naquele momento estava indo embora o único que estava detendo Satanás, que estava detendo a manifestação do iníquo, o homem do pecado. Muitos não entenderam. As colunas da Igreja de Cristo entenderam e choramos. Mas ao mesmo tempo nos alegramos porque sabíamos que tinha chegado o tempo. Pois muito bem, de 2011 até 2018, em 2018, foi aniversário de Israel, da nação. Em 2018 se completou 70 anos da fundação do Estado de Israel, que foi fundado em 48. Em 2018 se completou os 70 anos, para se cumprir Daniel, né? E no final de 69 semanas, né? 69 semanas se cumpriu em 2018, iniciar-se-á a última semana de Daniel, que começou em 2019, e já estamos no meio dela, gente. Não vou entrar em detalhes, não é um estudo isso daqui não, isso aqui é só um alerta para você que é sincero de Deus, para você que tem um coração. Enquanto você está ouvindo o que eu estou falando aqui, só para você, são pouquinhos, mas você que eu quero falar agora. Enquanto você está ouvindo esse áudio, o Espírito Santo está colocando no seu coração aí, ó. Você não está entendendo direito o porquê, eu não expliquei nada direitinho, só falei por alto. Mas o Espírito Santo está colocando dentro do seu coraçãozinho. Ouve essa voz que está chegando ao seu ouvido, porque essa voz é proveniente do meu espírito. Você está sentindo isso aí no seu coração, e é para você isso, tá? É para a minoria. A maioria não. A maioria vai ouvir. Esse Johnny não sabe o que fala. Esse cara não está falando coisa com coisa. Ele fala umas coisas ali, não mostra referência bíblica para nos convencer, para provar. Não. As colunas da Igreja de Cristo não tem que provar nada para ninguém. Nós não temos que convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo.
Se ele não convencer, muito menos nós. Muito menos nós. Isso é só um alerta para localizar vocês aonde nós nos encontramos no atual tempo em que vivemos. Então é isso, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Se preparem, pois quando virdes a abominação da desolação, olhem, não é para todos não, Jesus diz, quem lê entenda. Abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então, quem estiver na Judéia, fujam para os montes. Não existe outra alternativa, viu, amados irmãos? É fugir. Quem estiver na Judéia, para os montes. Quem estiver no Brasil é para as matas. Quem estiver no Oriente Médio é para o deserto. Para o lugar onde ali Deus dará asas de grande águia para que a mulher voe para o deserto, para o lugar, para o seu lugar, onde será sustentada por Deus durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, durante esses próximos últimos 3 anos e meio. Porque esses últimos 3 anos e meio vai virar um apocalipse, apocalipse zumbi na terra. Os marcados receberão demônios que já subiram do abismo com essa finalidade, dominá-los, e aí vai ser uma mortandade terrível em todo o planeta. As pessoas vão ver uns matando uns aos outros, com facãozado, um arrancando a cabeça do outro na rua, tudo endemoniado, se degladiando, se destruindo, se matando entre si. Entendeu? Então se manifestará, aí sim, o anticristo, a besta, irá se manifestar para toda a humanidade. Coisa que ele ainda não fez. Ele está reinando desde 2019, mas ainda não se manifestou para toda a humanidade. Então ele irá se manifestar para toda a humanidade. E dará ordem. Da boca dele sairá um rio que perseguirá a mulher que voou para o deserto, para as matas. Um rio significa um exército. Ele vai mandar um exército dele atrás de nós na mata para fazer arrebatar a mulher. Apocalipse 12, versículo 14, 15 e 16. Porém, a terra ajudou a mulher. A natureza irá nos ajudar. E a terra abriu a sua boca e tragou o rio que saíra da boca da serpente. Aqueles que obedecerem, só os filhos de Deus, lógico, que não é filho de Deus não vai obedecer, não vai trocar o comodismo de sua casa por uma vida no mato, não vai trocar os bens materiais que conseguiram por uma vida lá, entendeu? Confiando inteiramente em Deus, assim como o povo de Israel confiou inteiramente em Deus, lá no deserto, quando saíram do Egito. E Deus sustentou todos eles. Fez comida cair do céu, maná, fez água sair da rocha, uma coluna de fogo os aquecia naquele gelo das noites do deserto, uma nuvem os cobria naquele calor escaldante dos dias do deserto, as roupas deles não envelheciam, os sapatos não gastavam. Enfim, Deus, da mesma forma que sustentou o povo dele lá no deserto, irá sustentar os seus filhos que o obedecerem cegamente e fugirem para os montes, para as matas, para os desertos. Vai depender da região de cada país, né? No caso do Brasil, é mata, é floresta, é selva. Lá, seremos sustentados por Deus durante esses 3 anos e meio últimos, porque aqueles que ficarem, né? E ele faz questão de dizer, para longe do alcance da vista da serpente, lá no versículo 15, né? Voar para longe, no versículo 14, voar para longe, de Apocalipse 12, voar para longe da vista da serpente, longe, fora do sistema da besta. Tem que obedecer os filhos de Cristo, os verdadeiros, os salvos, os escolhidos, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, aqueles que não irão se deixar marcar de jeito nenhum, terão que obedecer. Aqueles que desprezarem a ordem de Cristo, Cristo os desprezará. Não adianta vir com aquele papinho, eu sou filho de Deus, sou fiel a Deus, eu sou isso, eu sou servinho do Papai do Céu, meu nome está escrito no livro da vida, eu vou ficar na minha casa e aqui de mesmo Deus vai me guardar. Não, não vai. Deus não vai guardar filho desobediente que desobedeceu a ordem dele. A ordem dele é fuja para os montes. Aquele que desprezar a ordem de Cristo, Cristo também os desprezará. Entenderam direitinho o recado, né? Pronto, isso aqui é só para aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, que estão meio perdidos, queriam uma orientação. Senhor, que tempo eu estou vivendo? O que eu tenho que fazer, Senhor? Aqueles sinceros que têm orado, têm pedido o discernimento de Deus, esse áudio vai chegar ao seu ouvido de um jeito ou de outro. E quando você ouvir esse áudio, você vai ouvir Deus respondendo as tuas orações. Então você já saberá o que fazer. É só isso que eu fui autorizado a falar para vocês. Que o Espírito Santo venha fazê-los, venha convencê-los daquilo que eu fiz questão de não convencê-los.
Fiz questão de não convencê-los, para deixar exatamente essa parte para o Espírito Santo fazer. Fiz questão de não entrar muito profundo, como muitos gostariam, aqueles que têm comichão no ouvido, queriam um estudo, um estudo bem recheadinho, cheio de referências, cheio de detalhezinho. Não. Caíram do cavalo. A verdade nua e crua é essa: o pãozinho de farinha de trigo sem fermento é esse, come aqueles a quem o Espírito Santo convencer. Amém? Fiquem todos na paz.